Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal, eu sou Everton Pires. Hoje nós vamos falar de Excel, continuar com a série de imersão na função PROC-V, que é sensacional, adoro falar dessa função, assim como as outras mais de 400 funções do Excel. A série de imersão vai ter pelo menos uns 10 vídeos muito interessantes para desbravar a função mais versátil do Excel. Então esse é o terceiro vídeo, nós já falamos do conceito, falei de referências, e agora a gente vai falar de algumas aplicações bem interessantes e básicas da PROC-V. Aquelas situações do dia a dia mais utilizadas. Então fica até o fim, vai na descrição para acessar o nosso site, conhecer cursos, planilhas, modelos, downloads que a gente oferece grátis e bora para a tela. Depois de falar do conceito da função PROC-V e falar de referências, eu queria trazer um assunto muito utilizado em PROC-V, talvez o mais utilizado de todos, a maior usabilidade dessa função. E pensando nisso, eu trouxe este assunto aqui, ó, preencher dados com a função PROC-V. Pois, na minha opinião, é uma das situações que mais acontecem no dia a dia. Você tem uma determinada tabela e precisa preencher dados utilizando outra tabela no Excel. Então é muito comum você utilizar a função PROC-V para buscar dados em uma outra tabela, talvez seja o mais utilizado, o mais feito no dia a dia, e é o que nós vamos fazer agora. Perceba que nós temos aqui uma tabela completa, que nós vamos utilizar para outro vídeo depois, comparar listas, e nessa tabela eu tenho tudo, né, gente? Ó, todas as colunas preenchidas. Vou até lá em cima, ó, tem o número de venda, estado, região, gestor, vendedor, um monte de informação importante. Mas na planilha preencher dados, olha o que acontece. Faltam informações de duas colunas. E é o que a gente precisa resolver aqui, ó. Vou marcar para você ver. Eu não tenho o nome do vendedor, eu não tenho a forma de pagamento. Mas quando eu vou para outra tabela, outra planilha, eu tenho essas informações. Eu tenho o vendedor e tenho a forma de pagamento. Qual é a primeira coisa que você precisa analisar para saber se dá para buscar essa informação na outra tabela? Qual que é a análise? Você precisa saber se você tem uma informação em comum nas duas tabelas que não tem repetição, como se fosse um código que se repete nas duas. Nesse caso, nós temos o número da venda. Olha que interessante. O número da venda é um número único, então dá para a gente identificar a venda numa tabela e na outra tabela também. Então é perfeito para buscar informação tendo o número da venda, por exemplo. Dito isso, a gente pode utilizar a função PROC-V para preencher os dados faltantes aqui, ó, na planilha preencher dados, como eu havia dito. E o uso é bem simples, né, gente? Nós vamos digitar do mesmo jeito, ó, igual PROC-V, abro parênteses. Vou aumentar aqui para a gente ver melhor, ó. Sempre lendo essa dica aqui na parte de baixo, ó, valor procurado primeiro, está pedindo. O que é o valor procurado, gente? É o valor que eu quero procurar na outra tabela, para que então me traga um resultado determinado de uma coluna que eu ainda vou definir na função. Então, o valor procurado nessa situação é exatamente o número 4085 aqui, tá vendo? Você vai fazer isso por linha. Então, meu valor procurado, 4085, ponto e vírgula sempre para separar os argumentos. E agora vamos ler o que a função está pedindo, ó. Agora ela quer isso aqui, ó, matriz tabela. O que é a matriz tabela? É a tabela onde eu vou identificar o valor procurado e depois trazer um resultado de uma coluna que eu vou escolher. Então a minha tabela só pode ser o quê, gente? Aquela planilha que está completa, porque é de lá que eu vou trazer as colunas do vendedor e da forma do pagamento. Então posso ir lá em comparar planilhas, e aqui está um ponto importante. Muita gente tem essa dúvida na PROC-V. De onde eu começo a seleção? Você vai começar a seleção sempre da coluna relacionada ao seu valor procurado. Memoriza bem isso. Então, se o seu valor procurado é o número da venda, então você vai começar daqui a sua seleção, entendeu? Senão não vai funcionar a sua PROC-V. Eu começo a seleção daqui, nesse caso eu quero o vendedor, não é? Então eu vou selecionar até o vendedor. Simples assim. E preciso observar quantas colunas eu tenho aqui nesse range. Como assim? Vou mostrar para você, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. A dica é que quando você faz essa seleção,
Olha aqui embaixo, o Excel está te dando o número de linhas e colunas, 13,7. Deixa eu ver se eu consigo aumentar, se vai dar certo. Olha lá, ó, 13,7, 14,7. Então, você pode bater o olho ali, eu já sei que eu tenho 7 colunas, por exemplo. E claro, né, vou utilizar o Shift End Seta para ir até o final, de forma muito rápida e produtiva. Ponto e vírgula, eu já sei que eu preciso do resultado da coluna 7, gente. Por quê? Eu separei os argumentos aqui certinho na parte de cima, mas agora a função PROC-V ela quer saber qual que é o número índice coluna, o famoso número índice coluna. Eu ainda vou falar sobre isso na série, na sequência de vídeos. É bem interessante isso aqui, dá para automatizar, fazer algumas coisas legais. O número índice coluna nada mais é do que você indicar a referência de qual coluna você quer o resultado. Eu acabei de falar, eu quero o resultado da coluna 7. Por quê? Quando eu encontrar o meu valor procurado, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Número 7 para trazer o nome do vendedor. É o que eu vou fazer agora, eu vou aumentar, ó, e vou digitar aqui número 7. Ponto e vírgula o que, gente? Já falou bastante. 0, porque eu quero uma busca exata, não é isso? Você sempre pode fazer uma busca exata ou aproximada, na maioria das vezes você quer uma busca exata, então eu vou colocar 0 aqui, é o que eu quero para esta PROC-V. E aí eu vou dar Enter. Olha que legal, gente, consegui buscar a Adriana Gomes. Uma informação importante, e foi por isso que eu falei sobre referências, o vídeo anterior, se você não viu, volta lá que é muito interessante, é que você sempre tem que dar atenção para as referências, né? Então, nesse caso aqui, eu preciso colar essa função para todas as linhas abaixo, né? Porque eu quero trazer o nome de todos os vendedores. Mas eu tenho uma base de dados presa aqui, ó, na planilha comparar lista. Se eu não prender as referências, o que vai acontecer? Quando eu copiar e colar para baixo, esse range aqui ele vai ficar descendo, tá? Como eu disse, às vezes você acerta na sorte, mas não é essa a ideia. Você tem que saber o que você está fazendo, porque muitas vezes vai dar erro no seu projeto, tá? Então, como a gente vai fazer certinho e eu tenho toque com referências, nós vamos deixar bonitinho aqui, ó. Então, vou dar o F2, assim eu enxergo aqui as referências, ó. A célula C8 eu posso deixar assim, relativa, né, gente? Mas, se eu quiser ser preciosista, eu pressiono 1, 2, 3 vezes o F4. Assim a referência fica mista com coluna fixa, ou seja, pode descer linhas, mas não pode andar colunas. Depois eu venho aqui, gente, exatamente na minha matriz tabela, a base de dados da planilha comparar listas. Quando eu copiar essa fórmula, ela pode descer a referência? Não. Então tem que ser uma vez o F4. Referência absoluta. Simplesmente isso, agora não tenho mais nada. Isso significa que eu não estou mais contando com a sorte, eu tenho certeza que a minha PROC-V está perfeita. Isso faz toda a diferença no dia a dia, você vai poupar muito tempo de trabalho. Como eu tenho informações em um dos lados, nesse caso eu tenho dos dois, eu posso fazer o que, gente? Clicar 2 vezes na fórmula, ele vai copiar toda a fórmula até lá embaixo. Quando eu não tenho nada dos lados, eu não consigo fazer isso. Aí eu tenho que ir manualmente até o final para copiar e colar a fórmula. Mas ainda falta uma coluna, né, gente? Mesma coisa, eu vou fazer rapidinho agora, tá? Você para o vídeo se precisar, volta aqui que o conceito é o mesmo. Ó. Vamos fazer para reforçar. Tenta fazer junto aí, baixa a planilha, faz junto, é importante, hein? Olha só, igual PROC-V, no dia a dia é assim, ó, não tem tempo a perder. Pego aqui o número da venda, venho comparar listas, olha só. Tem aqui, agora eu quero a forma de pagamento, end seta, tô vendo o número da coluna ali, ó, 9, separo o argumento, 9.0, fecho parênteses, ó, muito rápido, clico 2 vezes, preenchi a informação. Isso é a PROC-V, essa é a praticidade. Eu poderia ter sido mais rápido ainda se eu não estivesse explicando aqui, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, como preencher dados utilizando a PROC-V. O importante aqui é você ter o valor procurado aqui sem repetição, para você não ter problema aí na hora de fazer a busca, criar a PROC-V e depois verificar as referências para você não deixar a matriz tabela relativa, isso é importante. Então é isso, para quem não sabe, esta série também é um curso do meu site, então se você quiser o curso com sequência, com mais detalhes, com os materiais, né, com as planilhas, com mais materiais, dá uma olhada na descrição, o curso também é bem legal. Espero que você tenha gostado, se inscreva no canal, curta o vídeo, ajuda muito o canal a crescer. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.